Começa. Beleza, vamos lá. Vou voltar a compartilhar. Oxe, cadê, garoto? Cadê tu? Rafael quer entrar? Pode entrar, meu querido. Calma, viu, pessoal, que eu tô aqui apanhando um pouquinho, mas vai dar certo. Voltou aí, vocês? Sim? Alguém pode me dar uma respostinha aí, só para eu ficar tranquilo? Voltou, voltou. Show. Tranquilo, valeu. Ah, então, só para relembrar bem rapidinho, né? Os pensadores dessa metodologia, Frog e Hobbes, a gente vai abordar os objetivos, conteúdos, métodos e bases teóricas. A partir dessas três questões norteadoras, eles vão pensar e criar essa metodologia, né? Que é como deve ser a classe esportiva dos iniciantes, qual deve ser a forma de iniciar e qual o caminho correto para poder jogar e possivelmente ter também uma carreira no esporte de alto nível, né? E então, eles concluem, né, em seus estudos que o sujeito já tem a sua iniciação esportiva ah, no seu fazer informal, né? No seu brincar na rua, por exemplo. É lógico que eu estou dizendo na rua, mas ele cita parques, praças e outros espaços informais também. Para depois ele ir para a formalidade das aulas em si, né? E aí habilidades como quicar a bola, receber, lançar, passar e chutar faziam parte da motricidade geral e diária dessas crianças, né? Das crianças, de uma forma geral. Elas estavam unidas, faziam parte do mundo e da nossa vida cotidiana, né? Ou seja, além de toda essa aprendizagem motora, também havia uma aprendizagem psicossocial. Ah, e essa cultura do jogar na rua, né? O que é que ele vai, o que é que ele vai dizer, né? Eles vão dizer, né? Ah, os jovens iniciam mais cedo nos esportes dos clubes, e aí eu acho que quem trabalha com isso, eu acho que o Felipe, se bem que eu acho que a Hernani também, né? Mas eu acho que com a questão de iniciação mesmo de clube, eu acho que o Rafael, né? O Rafael e o Felipe da aula na escolinha, né? De futebol, eu acho que eles vão até concordar. Os jovens adolescentes se iniciam mais cedo nos esportes dos clubes, isto comparado a 20, 30 anos atrás. E geralmente nessa iniciação já existe uma formação específica para um esporte, né? O que é que ele quer dizer aí, né? Que hoje em dia o início de uma criança ou de um adolescente, né?
num esporte é mais cedo, e essa questão específica de tática e técnica também. E aí não é à toa que a gente vê hoje em dia os jogos, exemplo óbvio, saindo cada vez mais cedo e indo jogar na Europa, né? Você pega jogadores hoje com já tem contratos, né? Esperando só completar 18 anos para sair, né? Isso tudo porque é mais precoce hoje em dia. Lógico que não é uma regra, né? Não vai acontecer isso com todos, né? De fato, são pouquíssimos, falar a verdade, que conseguem uma chance dessa, né? De sair daqui, mas percebam que nem tinha isso antes, né? E isso pode ser caracterizado conforme as palavras de Schmidt, quando ele fala: as crianças são treinadas antes de aprenderem a jogar. As crianças nos Estados Unidos, por exemplo, né, crescem jogando nos parques. E na Alemanha, hoje, eles vão ao clube e tem uma prática organizada na forma de treino. Aí, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Aí, um exemplo claro disso aí é né, da natação, né? Ele foi forjado a ser o que ele é, a ser o que ele foi enquanto nadador, né? Quando ele fala que é treinado antes de aprender a jogar, é que o sujeito, antes de aprender a jogar, já está fazendo treino daquilo, né? E é meio contraditório, né? Que primeiro você aprende a jogar, né? A saber como é que se joga determinado esporte para depois treinar ele, né? É meio louco essa inversão de lógica, né? E aí é aquele negócio, né, Hernani? Como é que eu vou já treinar voleibol, saque, corte, manchete, já treinar esses aspectos se eu ainda não sei jogar, se eu ainda não sei a lógica daquilo, né? Se eu ainda não experimentei aquilo por puro prazer, ludicamente, enfim, né? Quando você comentou no início, os treinos que eu dou lá no quartel, né? Sendo que os meninos que frequentam, querendo ele tem mais a vivência de mundo do que os outros, né? De apartamento, vamos dizer assim. Aham. Aí eles já querem logo fazer um treino específico realmente do futebol, por exemplo, né? Mas muitos realmente não têm. Alguns sim, outros não. Mas como eles têm mais essa vivência de rua, realmente a motricidade deles é bem mais evoluída do que um outro, né? De apartamento, vamos falar. Mas o legal, Hernani, nessa sua fala, é que acontece isso corriqueiramente, né? Eu tive um professor lá na UFRN que ele dizia que a gente nem dá aula de futebol, por exemplo. Tanto futebol na rua, e quando a criança ela vai para a escola ter uma aula de futebol, ela já tem toda essa noção. Mas aí ela sabe jogar de fato, né? Essa é a grande pergunta e a grande sacada, né? Porque o que é jogar alguma coisa? É você ser bom tecnicamente naquilo, taticamente naquilo, é só isso, Senhor, né? Há uma gama... Professor, eu acredito que a criança Pode, ela não, mãe. aprende a se desenvolver no futebol na rua, a conhecer a bola, a saber aonde ele pode ter a força de chutar e aonde ela vai, ele quer mais. Eu acho que acredito que a rua ela dá essa possibilidade. Ele vai aquele jogo da rua com os amigos, ele vai descobrir algumas técnicas, mas não as técnicas certas, né? Então, eu acredito que a força, o gesto mais específico, onde ele possa se qualificar, é justamente dentro de uma escola de futebol específica, né? Quando ele fala aí que elas são treinadas antes de aprenderem a jogar, não é que elas não sabem jogar. Jogar do senso comum, né, Maria? É verdade. Se eu chegar para você e disser assim, Maria, vamos jogar vôlei, você vai dizer, professor, eu não sei jogar. Ai, prof, eu não digo isso não sei não. Não, um Assim, exemplo.
Aí você diz, professor, eu não sei jogar. Aí eu você assim, Maria, mas você sabe, pelo menos dar uma manchete, levantar uma bola, por exemplo, passar para o outro Ah, lado? tá. Aí você vai dizer, Uhum. sei. Aí eu vou dizer o quê? Ah, então você sabe jogar. Verdade. Aí você vai dizer, então vamos jogar, vamos. Mas não é esse jogar que ele tá. É o jogar mesmo, que fica um jogar. Técnica, tática, nuances do jogo, força, agilidade, velocidade. Isso é o saber jogar. Sabe? O que é que eu posso fazer, saber as regras, onde é que eu posso utilizar uma regra a meu favor. Tipo, Justamente, é isso mesmo. Verdade. então esse jogar que ele diz aí é um jogar amplo, né? É o Uhum. de fato, né? E aí ele se treina as crianças ao gesto técnico, por exemplo, sem ela ter essa noção de jogo ainda, né? Então é isso que Uhum. ele vai falar. E aqui no outro exemplo, na Alemanha, né, que eles vão ao clube e tem uma prática organizada na forma de treino, isso mostra um pouco da evolução da Alemanha no futebol. Porque eu não sei se vocês sabem, né, saindo um pouco do senso comum, do óbvio, o óbvio é o quê? A Alemanha, ela vem, no futebol especificamente, né, ela ganhou a Copa de 2014, né, aqui no Brasil. Na passada, ela chegou à semifinal, na passada também. Então, assim, houve um processo de mudança de mentalidade, inclusive do jogador alemão. Isso aí vem da base, né? Porque a Alemanha sempre foi, em seu futebol, tido como um país de um futebol burocrático, mais preso, mais rígido, bola aérea, por exemplo, né? E ela aprendeu a jogar de uma outra forma. Ela foi construindo uma nova formatação de jogo. Lógico, não consegue deixar suas características de uma forma geral, né? Mas você consegue implementar outras, como ter jogadores mais técnicos, conseguir fazer jogadas individuais, não ficar dependendo de uma jogada X ou Y. E isso é uma construção, não foi de hoje para amanhã. Ela precisou de 2 a 3 ciclos de Copa, ou seja, 4, 8, 12 anos para ganhar um processo. E aí vem a outra Copa que foi a de 18 e ela é eliminada na primeira fase. Aí o que é que se pensa? Ah, então não presta nada mais, vamos mudar tudo. E aí começa a vir aquela bola de neve, né? Quando se vence, se mantém. Quando se perde, se muda. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que pegar o que está dando certo e continuar, e o que está sendo equivocado, tentar alterar de alguma forma ou melhorar. E aí, pensando de uma forma mais simplista e simplória, saindo de um futebol mais amplo, pensando nos nossos clubes aqui, como ABC e América, por exemplo, acontece isso todo semestre, por exemplo. Se no primeiro semestre o América ganhar o campeonato estadual, ele mantém o time porque ganhou o estadual. Se ele perder o estadual todinho para jogar outro campeonato. Assim, eles não conseguem, ainda está numa fase muito amadora, não conseguem enxergar o que pode ser aproveitado e o que de fato precisa se mudar. É você pegar um grupo de 28 jogadores, 30 jogadores e dizer assim, ninguém presta. Demite todos e contrata tudo de novo. E aí fica esse processo de sanfona, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a gente continua nesse futebol, eu diria medíocre no RN, né? E aí vai juntando com outros aspectos, como federação, dinheiro, o RN não ter tanta força perante o Brasil, e aí mistura tudo, aí dá o que dá, né? Lógico que eu citei um exemplo, lógico que eu citei um exemplo do futebol, né? Mas nós vemos isso, vamos falar de futebol de salão, existe futebol de salão no RN? Existe campeonatos de futebol de salão? Ah, professor, existe, mas em que nível? Então perceba que a gente simplesmente
Amador. Professor. Pois não. É o seguinte, professor, em relação, você falou do aspecto de trabalhar fundamentos específicos antes mesmo de compreender o jogo, não é isso? Como é? Trabalhar o fundamento específico? Não, você falou para mim que na citação fala-se não do processo todo, mas sim das partes. Então, tem gente com áudio ligado aí. Tem muita gente que trabalha, que nem você falou, em vez de trabalhar como um todo, trabalha a pessoa mesmo sem saber jogar. Vai lá e vai ensinar manchete, vai lá ensinar levantamento. O que acontece que eu vejo nessas questões, eu como técnico, por exemplo, a questão de ensinar por partes, eu vejo como se fosse o Fordismo industrial no futebol. Você compreende uma parte sem compreender um todo. Então você está vendo o jogador não como um atleta, e sim como um produto comercial. Porque ele vai saber executar as funções, mas não vai saber entendê-las. E qual a diferença da pessoa aprender futebol na infância e a pessoa estar no nível profissional? Na infância, tem o técnico dá o comando e o aluno vai lá e responde o comando. Ele não sabe do processo. Já foi discutido aqui isso. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Tô. Aí o que acontece? Ele é muito respondido aos comandos, mas ele não entende por que ele tem que cruzar na linha de fundo. Não sabe por que ele não pode cruzar antes. Ele não tem esse questionamento. Passa até depois. O que eu entendo como melhor maneira de trabalhar futebol. Momento de conhecimento e iniciação não é momento de passar técnicas restritas. É momento de você apresentar o esporte. Senão você vai ter você vai tentar maturar o jogador antes da fase realmente que ele possa compreender aquilo. Então, eu procuro fazer com que o jogador conheça, claro, os fundamentos, mas não vou cobrar como eu cobraria um jogador de sub-18, por exemplo. Eu vou cobrar de acordo com o que ele pode me oferecer, que é o que eu quero. Que ele saiba chutar a bola, não importa como. Se vai ser de bicudo, se vai ser de chapa de pé, se vai ser com a parte externa ou interna do pé. Eu quero que ele pelo menos consiga chutar a bola. Eu quero que ele consiga dar um passe. Eu não quero saber se ele vai dar um passe longo, baixo ou alto. Se ele conseguir dar um passe, já é alguma coisa para um aluno de 5 anos, de 6 anos. Eu quero que ele entenda que ele tem que, eventualmente, vai ter que cabecear a bola. E um jeito com que ele não se machuque, que é usar a testa para não se machucar. Eu quero que ele entenda que no futebol a gente tem que saber cair. Eu vou ensinar o rolamento, o rolamento é ensinado não só no futebol, como na luta, como na ginástica. Então eu ensino o rolamento para o meu aluno de 6 anos, para que ele, no futuro, ele consiga se proteger. Você está entendendo, acompanhando? Sim. Trabalho o repertório motor junto com a parte lúdica inicialmente, e aos poucos vou implementando fundamentos, que é importante também para o desenvolvimento no futebol. Mas vou cobrar técnica fielmente nos anos posteriores, sub-15, sub-13, eu já comecei a ter uma cobrança um pouco maior, para no sub-18 ele tenha compreensão total do jogo. Aí sim, a partir do sub-15 cobro técnica, tática, compreensão do jogo. O porquê dele dar um cruzamento baixo ou não alto, qual o momento dele dar um cruzamento alto ou baixo, qual o momento dele driblar ou não, saber que não pode driblar na frente da zaga e saber até onde ele pode segurar a bola. Ele vai ter que ter esse feedback constante, que a gente chama de intuitivo, feedbacks intuitivos. Então ele vai ter retroalimentação naquele momento de decidir quais vai ser as melhores atitudes no jogo. Perceba que toda essa sua fala aí se remete muito também a essas duas questões, né? O que fazer com essa situação? E você já deu alguns alochas, né? O que é que eu posso fazer enquanto treinador, enquanto professor, né? Para mudar isso? E como é que podem ser minimizadas as limitações da cultura do jogo na rua? Porque você bem sabe, né? Como treinador, que a criança ela vai chegar lá, você vai dizer determinada coisa, ela pode até dizer para você assim, isso aí eu sei fazer. Isso aí é muito fácil. Isso aí eu já fiz demais. Ou então vai dizer, esse treino eu já faço melhor. Porque ela vem com toda essa cultura do que ela fez na rua, de forma informal, né?
E quando você passa as coisas de forma formal, que seria o quê? Estudar, idealizar, organizar uma formação esportiva geral, né? E aí depende da fase, né? Se você quer fazer, se você vai fazer isso enquanto ela, 5, 6 anos, ela conheça primeiro o esporte, as possibilidades que ele vai lhe dar, como no caso do futebol, no vôlei, no basquete, né? Enfim. E numa fase de 15 anos, onde ele também precisa saber disso, mas a questão técnica e tática, que já dá para eu exigir, até pelo nível cognitivo, né? Ele já saiu dessa fase fundamental, né? E aí, se for utilizar o desenvolvimento de Galahu, né? Ele já sai, já entra no especializado, né? Então já dá para eu exigir isso dele, mas eu tenho que tirar dele os vícios que ele traz, que essa criança traz, né? E aí perceba que a escola da bola diz o quê? Não é que seja errado o aprendizado na rua, não tem como não ter, né? Você vai jogar na rua, você vai brincar na rua, você vai se reunir com seus amigos, não tem como não haver aprendizado aí, né? E é importante que haja, porque você vai ganhar, como você bem disse aí, você vai ter ganhos motores, vai aumentar seu repertório motor e por aí vai. Até deu exemplo de você andar em muro, subir em árvore, né? Não necessariamente precisa ser nenhum jogo, né? Mas os ganhos motores de qualquer atividade na rua. Mas o que ele quer dizer também é que, além disso, é importante que se construa algo organizado e sistematizado, né? Para que compreenda o jogo de forma geral, né? E ele saiba distinguir o que foi que ele aprendeu na rua e o que ele está aprendendo agora, né? Não, agora eu tenho um professor que está me ensinando, né? Tá me treinando aqui, assim, 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 eu tenho que compreender que isso é necessário. Segunda-feira eu faço isso, terça-feira eu faço isso, quarta-feira, e aí por aí vai. Aí a questão da sistematização é de cada um, né? Professor, Pode, eu pode não. acredito que a criança na rua, como se fala, até o medo, né? O Sim. medo de cair, o medo de melar de lama, né? O medo de cair em um buraco, o medo de cortar o pé, o medo de várias coisas, né? Eu acredito que ela supera na Uhum. rua, sim, né? Sim. Quando ela chega a jogar em equipe de verdade, o medo dela é mais de ansiedade, é de conseguir, não é verdade? É tanto que Isso. as escolas hoje, pelo menos a do meu filho, né? Ele teve que fazer um teste para saber onde ele ia se encaixar, se era no primeiro nível, no segundo, no terceiro, né? Justamente Uhum. por isso, pelas crianças já estar bem espertas, né? Por eles saber que tem crianças que têm uma inteligência, uma capacidade bem avançada, e como também tem outras que sejam da mesma idade e o mesmo nível, que não tem a capacidade que é diferenciado, né? Vai Maria, depender deixa eu lhe perguntar uma coisa, só por curiosidade. Pergunta, professor. Machucou, não? Você, quando diz que a escola que o seu filho está, a escolinha de futebol, né? Que o seu filho, Certo. que o seu filho está, ela faz um teste, eu diria de maturidade emocional, inclusive, para saber Hum, encaixar. A sim. pergunta que eu lhe faço é o seguinte: ele vai se encaixar, vamos supor, né? Ele vai Ah, se encaixar com meninos que tenham mais ou menos aquela maturidade emocional dele, independente da técnica, é isso? não, Porque, no caso dele, porque assim, eu posso ter meninos mais maduros emocionalmente, que não sejam tão bons tecnicamente quanto o seu filho, por exemplo. sim, é justamente. É por isso que eles fazem um chamado. Eu não sei Só agora o para nome fugiu. eu entender lá, viu? Tá. Eles fazem um chamado. Meu Deus. No Não se começo, preocupe, quando eles chegam, um teste um teste, com um teste. eles 2 dias para Sim. justamente saber como é que eles vão lidar com eles. Então, aquela misturada de criança.
Então, eles misturam todos, e ali ficam 4, 5 professores, cada de lado do campo, avaliando cada um. Entendeu? Mas depois Então, ele vai vir por faixa etária, né? Assim? aí pronto, aí tem sub-12, 13, por aí. Aí então eles vão ver, vão começar pelas idades. Vai pela idade, aí, dependendo da capacidade do menino, aí ele se O meu medo, encaixa. sabe qual é, Mariana? É assim, em regra geral, tá? Tá, Uma criança de 10 anos, ela tem um repertório motor, uma habilidade motora e uma maturidade sim. viva e emocional, uma criança de 7 anos. Aqui tem 10, Sim, sim. né? Eu estou falando da regra geral, lógico que tem as Certo, exceções, é óbvio, né? certo. E aí, é por isso que se faz, né? É por isso a questão das idades, né? Certo. Se você for ver nas lutas, se você for ver nos esportes, se você for na ginástica, em qualquer, vai ter lá a idade. Vamos lá, mirim, infantil, juvenil, vai ter lá uma... Os estudiosos, né, os cientistas que pensam isso, eles julgam, eles levam em consideração o que o sujeito, aquela criança já pode fazer, né? É. E aí, quando você disse a mim que fazia teste emocional, aí o meu coração acelerou aqui, não que não possa ser feito, mas eu fiquei com medo, porque assim, na regra geral, sim, mas vai que aparece uma exceção, né, de um menino que tenha 12 anos, por exemplo, mas ele não tem a maturidade para aquela idade, e eles colocam com um de 7, mas em comparação, esse menino de 12 vai ter mais força, né, ele vai ter outros aspectos que pode até machucar, prejudicar o outro, né. Eu acredito que, professor, nessas duas peneirazinhas que eles fizeram, 2 dias, os 2 dias de aula, o meu, pelo menos vou falar do meu, né? Ele Sim. gostou muito das 2 primeiras aulas e se encaixou no sub-12, 13, como ele tem 12 anos, né? Mas o que é que aconteceu? Quando ele começou a jogar, tinha criança de 13 que ele começou a surtar. Foi aquilo que eu disse na sala de aula, ele se desestimulou-se. Entendeu? Por mais que tivesse o técnico lá, que acompanhasse, mas ele surtou com os meninos que tinham mais habilidade, com os meninos que sabe? Foi tipo como se ele não se sentisse igual a todos, se sentiu inferior. Entendeu? Para você ver como a gente tem que ter cuidado, né, com os nossos atletas, né? Uma mudança ele mudou para 13 para jogar com mais velhos, já né? E aí é capaz até dele não querer mais ir, né? Não, mas foi isso que aconteceu. Tem que ter Mas muita foi sensibilidade para justamente perceber. isso que aconteceu. Eu vou Luiz, até ver. Luiz até me falou da equipe dele e tudo. Tô até pensando em levar ele para assistir, para me ver se ele vai gostar, para ver se ele. Mas ele invocou, se não quis mais ir, que não ia, não sentiu vontade mais de ir, mãe, eu não tenho mais nem vontade. E eu não pude forçar, que eu não ia forçar ele ir para um canto que ele não estava se sentindo bem, né? Acabou saindo, não foi mais. E o coordenador geral me chamou, e eu conversei, ele pediu para deitar. O que é que ele argumenta? Não, só argumenta que não está se sentindo bem. Pronto, somente. Aí eu digo, mas eu vou deixar ele à vontade, para que ele se sinta à vontade e diga o que é que ele quer, o que ele vai querer, mas vou tentar em outros cantos, sabe? Porque essa idadezinha, 13 anos, tá se descobrindo muito, querendo coisa com coisa, e eu vou ver onde é que ele fica à vontade. Onde ele ficar à vontade, para mim, tá bom. O importante é que ele esteja bem. Sabe? Tem que ter muita sensibilidade, É. muito bom senso, jogo de cintura para lidar com o ser humano, né? Demais, principalmente com o filho, né, professor? Exato. Demais. E ele é louco, assim, eu surtei, porque ele é louco por bola. Ele é louco por bola, sabe? Sim. De repente ele se surtou. Eu digo, não, eu vou ficar quieta, vou deixar passar essa quarentena aí, esse sufoco que a gente tá passando, que não é nada fácil.
E vou optar para outras coisas, para ele. Vou levar ele em outro grupo, em outra equipe, vou tentar enturmar. Porque onde ele dizer que tô bem, tô gostando, eu tô botando, sabe? Ele. Verdade. Beleza. Então, com a escola da bola, né? Professor, rapidinho. Não. Raul tá tentando entrar na sala e fazia tempo. Você tá me avisando no WhatsApp aqui. Boa, Ele tá pedindo para aceitar. Ele disse aí que não tá conseguindo, não. Será que eu acho que eu me empolguei na fala e nem... Raul Gonzaga entrou. Tá aí ele. A respeito do que... Vocês estão vendo o slide ainda, né? Tô. Tá vendo? Sim, diga, Luiz. Era só falar de Raul ou tinha alguma... Não, vou responder a Maria de Fátima aí, que pode ter acontecido com a filha dela. Oi, diga. Fecha o áudio aí, Raul, por favor, que tá dando eco. Maria, fecha o áudio também um pouquinho, tá dando eco. É o seguinte, longe de mim querer falar de professores, mas o que pode ter acontecido, não falta de observação, mas o que acontece muito com meus alunos, quando eu vejo, eu tenho alunos assim que, por exemplo, vai ter turmas avançadas, entende? Então, sempre tem turmas avançadas e qual o problema? Quando o aluno se está numa turma avançada, porque não tem como ter, por exemplo, não que ninguém saiba jogar, todo mundo vai saber jogar naquela turma, mas vai ter uns que sabem jogar muito mais que outros, porque, como eu disse, o futebol é intuitivo. Então vai ter alunos que vai ter uma disparidade independente de idade. Ele pode ter 10 anos, o menino outro ter 11. Ele com 10, se ele tiver ele for muito intuitivo, aquela pessoa sabe que nasce para jogar mesmo, que é dele. Então o que acontece? Quando a pessoa se depara com alunos desse nível, é normal que alguns alunos se frustrem, entendeu? E não significa que o outro aluno é ruim, não é isso não. Pelo contrário, ele é bom. O problema é que tem um aluno... O que acontecia muito, eu vi o livro de Cristiano Ronaldo, o que acontecia muito, Cristiano Ronaldo ele tinha uma disparidade desproporcional. E ele jogou com caras como Quaresma, com outras pessoas, entende? Então, e essas pessoas são craques também. Então, o que acontece? Vai ter, na turma que ele se formou no Sporting em Lisboa, Portugal, ele era muito bom e tinha pessoas que eram excelentes também, que eram excelentes jogadores. Mas ele era muito bom, então tinha alunos, colegas deles que se incomodavam com ele, porque ele era muito bom. Então acontece muito em todos os aspectos, desde do sub-6 até o profissional. O porquê dos egos, em questão de ego também, já vou trazendo para o profissional, Neymar com Cavani no PSG, um elenco do PSG cheio de craques, deu problema por quê? Porque a administração também de personalidades. Em relação a trazendo para crianças, quando uma criança gosta muito de uma coisa e não consegue realizar do jeito que ela mentalizou, traz uma frustração. É como se ela quisesse brincar e não conseguisse. Ela fica sem acesso à bola, assim, a bola ficar passando para lá e para cá e não passando no pé dela. Criança de modo geral, qualquer criança, no esporte de futebol, ela vai se sentir frustrada. Provavelmente na equipe que eles estavam, tinha alguns alunos que já estavam há algum tempo antes deles, tipo uns 3 meses, já tinham conexões de passe, de troca de passe, ficavam segurando a bola muito com eles, com esse grupo, e para o filho dela ter um acesso à bola, ia ter que demandar um pouco mais de tempo, porque a gente fala muito, de uma forma pejorativa até, panelas, professor, entende? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Uhum. Acontece muito panelismo, mesmo sem o aluno mentalizar que está fazendo panela. Mas é normal que uma criança que já conhece outra, vá tocar a bola para aquela criança primeiro do que trocar com um novato, por exemplo. Ele tem que ser muito evoluído assim, mentalmente para perceber que o novato também tem que pegar na bola. A gente, professor, que tem o dever de chamar a atenção para todos pegarem na bola e todos passarem a bola para todos. Então, toda vez que eu percebo que tem alunos fazendo, não passando para um ou para outro, ou deixando de passar a bola, a gente chama atenção. Então, eu acho que talvez o que aconteceu? Faltou feedback dos professores em relação a chamar a atenção da coletividade do esporte, nessa prática específica. Aí ele ficou se sentindo ausente da brincadeira. É muito ruim você ficar parte da brincadeira à margem, entende? Isso mesmo, Luiz. Parabéns para você, viu?
Era isso que ele reclamava. Ele não tocava na bola, ninguém jogava para ele e os meninos não brincam comigo. Eu tenho que correr atrás da bola e quando eu pego a bola, jogo para um, cadê me devolver? Ninguém quer me devolver. Eu não vou mais não para esse jogo. Eu estou me sentindo muito sozinha, não tem futuro não gosto mais não daquele futebol. Era justamente isso que ele me reclamava. Viu? Luiz e Maria, o Cafu, o lateral, campeão do mundo, né, pela seleção brasileira, ele passou por 7 peneiras para poder ser aprovado no São Paulo, né? E numa entrevista, ele disse que das 2 primeiras peneiras que ele tentou e não passou, ele, na hora da peneira, ele não pegou na bola. E aí, assim, como é que eu posso demonstrar o que eu sei para que eu tenha uma mínima chance de ficar no clube, né? Se eu não consigo pegar na bola, né? E aí, os sujeitos que não deixavam ele pegar na bola estavam querendo ficar com a bola porque eles queriam mostrar o que sabiam para ficar lá, né? Mas aí é uma coisa. Outra coisa são os sujeitos já dentro do negócio, né? Se é um esporte coletivo, Luiz bem falou aí, o professor, ele tem a obrigação, enquanto professor, lógico, uma vez ou outra ele pode até cometer um erro, porque aí ninguém é perfeito, né? Uma vez ou outra ele pode deixar passar batido aí essa coletividade. Mas, de uma forma geral, ele tem que trabalhar isso e mostrar para os seus alunos, de qualquer categoria, de qualquer idade, que o futebol de campo, por exemplo, são 11 jogadores jogando. Aquela frasezinha que a gente escuta é mais do mesmo, né? Assim, mas é a frasezinha clássica. Mas quando os 11 ganham, os 11 perdem, né? São 11 jogando. Então, se o goleiro falhar, por exemplo, os 11 vão perder, né? Se o atacante perder um pênalti e o jogo terminar 0-0, vai ser empate para os 11, né? Então, mostrar a importância da coletividade, até porque é um esporte coletivo, é de suma importância para o saber jogar lá de trás nos slides iniciais, que a gente falou, né? Aprender a jogar, né? Por isso que eu até disse a Maria aí, não, vamos jogar vôlei, não sei jogar e tal. Isso é uma das coisas do saber jogar um esporte coletivo, você entender que ele é coletivo. Lógico, vai haver momentos de individualidade, óbvio. Não é porque o esporte é coletivo também que ninguém pode fazer nada só. É óbvio que pode, né? Mas a premissa é que é coletivo, né? Que é coletivo. E se você for olhar, analisar friamente, por mais que tenhamos jogadores geniais como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, eles não ganham só a partida. Pode prestar atenção, o Messi ele pode fazer uma jogada genial, driblar 8 jogadores, o goleiro fazer o gol, mas se o goleiro dele lá falhar, é 1-1. Ele não vai, ele não vai ganhar só. As pessoas dizem, não, o Maradona ganhou a Copa de 86 sozinho. Não ganhou sozinho, pessoal. Não existe isso. É um esporte coletivo. Se o goleiro não tivesse defendido a bola, que não tivesse jogado para o zagueiro, que o zagueiro não tivesse dado o passe para o número 10, e o número 10 não tivesse dado o passe para o 9, o cabecear a bola ter feito o gol, esse 9 não ia ganhar só não, porque fez o gol. Começou lá de trás com o goleiro encaixando uma bola. Então, assim, eu até admito que houve um destaque individual, jogou bem, tudo bem. Mas dizer que o sujeito do esporte coletivo venceu o jogo sozinho é você desmerecer os outros 10. Disseram muito isso com a Copa de 94, que dizem que o Romário ganhou só. Cara, você tirar a importância de um Bebeto naquele time, de um Tafarel pegando pênalti, tá de sacanagem, pô. Não existe isso de ganhar só. Você pode até dizer, não, ele foi o melhor jogador na Copa, ele teve um destaque maior, tudo bem. Beleza?
ele era o melhor jogador do time individualmente, beleza, mas você dizer que ele ganhou sozinho? Não, aí me desculpe, né? Eu discordo completamente de você dizer que um jogador ganhou um jogo sozinho. Se fosse sozinho, ele fazia o esporte individual, né? E olhe lá, viu? Porque até no individual você pode ganhar a prova, por exemplo, na natação sozinho, mas por trás tem toda uma equipe que lhe ajuda a fazer isso, né? E aí, é, é, o que é a escola da, voltando para cá, tá? O que é que a escola da bola vai pensar, né? Vai se apoiar em 3 pilares, né? Para formular sua metodologia. Que quais seriam, né? Jogos orientados para a situação, orientação para as capacidades coordenativas e orientação para as habilidades. Ela vai pegar esses 3 pilares para poder formular uma sistematização de uma aula, uma sistematização de um treino e por aí vai, certo? Detalhe, pessoal, lembrem-se, isso aqui é uma das metodologias possíveis. Não estou dizendo que esta aqui é a correta a se utilizar, que vocês, a partir de agora, devem utilizar essa, não. Não é isso. Essa daí é a escola da bola, é uma das possibilidades que você pode utilizar enquanto professor, treinador, técnico, enfim. Certo? E o que é que vai dizer? Para mim aí é algo que eu já utilizo, que a gente fala específico e global, né? Literalmente. Sim. O jogar na escola da bola, né? Vamos lá. A diminuição dos déficits, né, que você adquire, os seus vícios na cultura do jogo da rua, porque eles partem, e aí, pessoal, lembrem-se, eles partem da premissa de que você não pega ninguém do zero, certo? Você vai pegar aquela criança, ela sabendo de alguma coisa, e aí ela vai levar os seus vícios. Eu tenho um exemplo clássico disso, para sair um pouco do futebol. Quando eu dava aula de badminton, as equipes de badminton, né? Muitas pessoas que iam jogar, o público era formado por quem, basicamente, né? Eram, basicamente, dois nichos de pessoas. O primeiro deles era aquelas pessoas que não eram boas em nada, segundo a própria pessoa, né? Ah, professor, eu tentei futebol, não deu certo, tentei vôlei, não deu certo, tentei basquete, não deu certo, tentei de tudo, não deu certo, eu vou vir para cá para ver se dá. Beleza. Esse era um público. Que aí também era, esse não dá certo, era tanto da fazer como da pessoa ser excluído, né, das atividades pelos outros. E o outro público era de pessoas de esportes de raquete. Visto que o badminton é um esporte de raquete, então pessoas que praticavam o tênis, pessoas que praticavam o tênis de mesa e queriam aumentar o seu repertório de esportes com raquete. Tranquilo, tranquilo, beleza. E o que é que essas pessoas traziam para as aulas? Vamos para o público do esporte de raquete. Todos os vícios que vocês imaginarem que eles tinham na prática dos outros esportes, por exemplo, que jogava tênis ou tênis de mesa, ele levava para o badminton. Então, por exemplo, um exemplo só. No badminton não existe você pegar com as duas mãos na raquete. Lá, o forehand, eu sou destro, né? O forehand é quando a peteca vem aqui na minha direita e eu vou lá e golpeio com a raquete. O backhand, que aí seria as costas da mão, né? Backhand, é quando a peteca vem na minha esquerda e eu pego meio que com as costas da raquete também. E o que é que eu fazia? Com a mesma mão direita, os dois golpes, tanto no forehand quanto no backhand.
backhand. E no tênis, hoje, para não dizer que 100% dos jogadores fazem isso, vamos botar 99%, eles fazem o backhand, o forehand com a mão dominante, vamos botar a direita aqui, destra, e o backhand, que seria com uma mão, que seria a direita, ele com a esquerda segura a raquete com as duas mãos e ajuda nesse backhand. Aí eles faziam isso com a raquete de badminton. Pegava com as duas mãos para fazer o backhand. Mas só que no badminton não existe esse golpe. Porque o jogo é muito veloz, não dá tempo de você fazer isso. É uma questão e aí é o aprender a jogar, né? Não dá tempo de você fazer isso, porque é muito rápido. Enquanto você está preparando a outra mão para encaixar, já veio, a peteca já foi. Então, assim, é um dominante, aonde a peteca vier. Aí você tirar esse vício, essa cultura do jogo de rua, que ele tinha, que era o quê? O jogo do tênis, né? Não existe esse golpe. Era dificílimo, porque ele mentalizou aquilo, né? Ele incorporou aquilo, né? É a extensão do corpo do sujeito. Outra coisa que acontece demais no badminton, por exemplo. A haste da raquete é aquela partezinha, pessoal, que vem da empunhadura, que é de onde eu seguro, até a cabeça dela. Não tem uma haste bem fininha até lá. No tênis, não tem essa haste, e no tênis de mesa, menos ainda. Que você segura praticamente já a cabeça da raquete. No tênis de mesa. Então, toda peteca que vinha, eles já tinham o vício de quê? Não, ela vai vir nessa localidade, mais ou menos. Porque analisou que onde ele segura a raquete e onde é a cara da raquete é próximo. Mas só que no badminton tem uma haste que leva ela lá, essa cabeça da raquete lá para cima. Então vocês imaginam um nível de furada, por exemplo. A peteca vinha, eu golpeava, mas só que ela estava passando entre a empunhadura e a cabeça da raquete, porque a haste era longa. Então isso é uma cultura de jogo de rua, né? Uma cultura tinha de outra atividade. Então, percebam como é difícil isso, né? Então, no caso, eu tinha que fazer o quê? Reduzir o déficit que ele apresentou, trazendo de outro esporte. Ou seja, ele não chegou lá do zero, né? Não chegou lá do zero. Lógico que eu citei só um exemplo, dentre outros que você já deve conhecer, inclusive, já deve ter passado, inclusive, por isso, né? E permitir que as crianças possam se experimentar de forma rica e variada, diferentes alternativas de movimento. E aí, Felipe, né? Luiz Felipe foi muito feliz aí quando ele disse que primeiro ele deixa a criança experimentar aquilo, entender aquela lógica, né, para depois tentar passar isso com as crianças menores, né? E com o decorrer do seu crescimento, ele começa a tentar colocar algo mais técnico e mais tático, né? Até para que ela compreenda também. Então, essa escola da bola pede criança que ela experimente e prove de forma rica e variada, diferentes alternativas daquele movimento. Quando o Luiz Felipe diz assim, olha, eu quero que você dê um passe para o seu colega ali. Aí ele vai dar vamos supor, ele dá um passe com a chapa do pé. Ele deu o passe, ok. Felipe vai fazer o quê enquanto professor? Parabéns, elogiar, né? Assim, para que ele se sinta motivado. O que é que ele pode fazer depois? Vamos tentar agora sugerir, não é mandar. Vamos tentar agora fazer com a parte externa do pé esse passe. O que é que vocês acham? A gente vai tentar, professor, a gente vai tentar, a gente vai conseguir e tal. Até porque Luiz vem elogiando os seus alunos quando eles acertam. E quando eles não conseguem, ele não diz que está errado, né? Isso é importantíssimo. Você dizer que o sujeito está errado, principalmente nessa fase, é terrível. 6 anos, 7 anos, 5 anos, é horrível. É capaz de você tirar essa criança daquela atividade, se você disser isso. Né? Tá errado, você tocou errado, não é assim não, deu o passo errado, eu pedi aqui, você botou ali. Eu não digo isso nunca. Professor, o senhor, deixa eu comentar aqui o senhor falando, deixa eu comentar.
uma coisa. O meu menino estuda no SEI, né? Ele, Sim. desde que eu coloquei, que ele faz futebol lá com a equipezinha dele, né? Então, ele adora, participou do GERN, adora o professor. Só que por uma simples, pequena coisa, ele se desestimulou. Assim. O meu menino, ele gosta muito de pegar a bola e driblar. Ele tem um fanatismo por driblar e ele dribla muito, sabe? Então, quando ele pega aqui para jogar com o pai, ele quer driblar o pai, ele quer. A gente, pelo carnaval, foi para Fortaleza, então formaram um time lá, ele saiu driblando o que foi de gente. Então, até hoje ele comenta isso, que botou todo mundo no chão, né? Então, e no meio desse futebol que ele fazia no SEI, uma das coisas que ele deixou de ir foi porque o professor parou a equipe no meio de um futebol. Estavam todos jogando, ele mandou todo mundo parar e mandou ele pegar a bola e pediu a bola dele de volta. Aí ele deu a bola pro professor, o professor foi e disse: vocês estão pagando aqui para ver Clayton driblar? Quem é que está pagando para ver Clayton driblar aqui? Ninguém, então vamos jogar. Menina, por causa disso ele não foi nunca mais, não quis mais. Ficou morto de vergonha. Eu também não me pronunciei e ia até o professor conversar com ele, porque eu achei uma posição dele muito pequena, sabe? Digo, eu não vou me pronunciar nisso, não. Vou deixar para lá e vou tirar você do futebol e pronto, você não vai mais. Então, assim, ele deu motivo para os outros coleguinhas ficar tirando pirracinha com ele. Tá entendendo? Coisa que ele nunca deveria ter feito. Sabe, ter chamado a atenção dele, mas daquela forma na frente de todos os amiguinhos e tudo bem, mas aí uma das questões foi essa, ele deixou de ir para o futebol. Posicionalmente é essa questão que o senhor está falando agora, jamais chamar a atenção do aluno em dizer que 6 anos, você está errado, da forma que você tem que ter muito cuidado como vai chamar a criança. Como que você vai ajudar ela, né? Até porque ela está numa fase de conhecer as coisas, né? Justamente. Experimentar. Verdade. Então, ela vai fazer ditas e vai fazer coisas ditas erradas também, porque ela está na fase de experimentar, de conhecer. Então, assim, você pensar, eu digo sempre isso, quando me perguntam, né? E aí, Luiz e Rafael e Hernando também podem até ajudar. Cara, quando qualquer aprendizado na vida, qualquer aprendizado, você vai cometer erros, pô. Qualquer um. Pronto. Quando você está filha, a minha filha é canhota. Ela é dominância com a mão esquerda. Um erro que ela cometia muito na aprendizagem da sua escrita, ela escrevia espelhado, né? Mas perceba que esse erro de espelhado é devido a ela ser canhota. Veja uma lógica, pense assim, a lógica do cérebro de um sujeito que é destro e de um sujeito que é canhoto. Como é que é a forma escrita que a gente faz hoje? Assim, a ocidental. A gente pega com a mão, a maioria das pessoas com a mão direita e vai escrever da esquerda para a direita. Terminou a linha, volta lá para a esquerda, para a direita. Não é assim? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Um outro, ele vai pegar com a mão esquerda. A lógica dele é o quê? Da direita para a esquerda. Não é errado essa lógica dele. Agora, como há uma convenção social de que não é assim, ele tem que adaptar todo o seu sistema neural para escrever da esquerda para a direita como o destro escreve. Em qualquer canhoto, muitos deles vão dizer assim, quando eu estava, toda vida que eu escrevia, eu borrava a escrita todinha. Percebo que... Um canhoto aqui, um canhoto. Percebo que quando você escreve com a mão esquerda, da esquerda para a direita, você vai passando a mão por cima de onde você escreve. Você vai borrando o que você está escrevendo.
Então, perceba as adaptações neurais que ele tem que fazer para se adaptar ao mundo da grande maioria de déficits. E aí é uma convenção social. Infelizmente, ele vai ter que se adaptar a isso. Aí eu vou chegar para ela e dizer assim, você está escrevendo errado. Você não sabe que a... Aí ela escrevia um L, em vez de escrever o L de cima para baixo e a perna para a direita, ela escrevia de cima para baixo. Está errado. Você não sabe que é para o outro lado? Sim, meu amigo, mas compreenda a situação que ela está passando. É uma aprendizagem. O nome já está dizendo, ela está num processo de aprender. E eu estou falando, mas quantas pessoas que são destros mesmo, escrevem errado também, né? E aí você vai dizer, não, está errado. Então, você diz assim, casa, aí a pessoa vai C-A-Z-A, casa. Está errado, é com S, já disse que é com S, você é burro, sei o quê. Zá, casa, zá. É Z, meu amigo. Então, assim, tem lógica na coisa. Compreende que tem lógica? Ele botar CA, ele botar KA, tem lógica? Casa, tem lógica. É aprendizado. Aos poucos ele vai aprender que não é com K e nem com Z. Mas é aos poucos. Não é com 6 anos, 5 anos que ele vai saber isso, não. Ele vai fazendo, vai melhorando a professora de português, os pais, ela vai ter as regras, né, que a gente já sabe, e aí ele vai aprender que é com S. Mas isso é um aprendizado. Assim é também. Aí eu dou sempre esses exemplos mais práticos, né, do cotidiano, do dia a dia, que a escola vai todo dia, né, então não tem para onde correr. Português e matemática é em demasia, né? Então não tenho que para onde correr. Eu dou esse exemplo, aí faça essa transposição todinha para o esporte, para o futebol. Ele é fácil de aprender. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que elogiar, né? Tem que reforçar as questões positivas, né? E o que for negativo, chama no canto, para não constranger. Se tiver acontecendo algo muito forte, chamam crianças, pô, 5, 6, 7 anos, né? Lógico, estou falando da forma geral, e é óbvio, quando tiver 13, 14, 15, 16, aí já é outro nível, você pode falar um pouco mais enfático, você pode dar um rela maior, você pode chamar a atenção na frente do outro, até porque é outra formatação de maturidade, né? Mas criança é aprendizado, pô. Tem que ter muita paciência, calma, muito jeito, muito trato com isso, né? Não é lidar de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer... Não é assim. E ninguém estuda as fases da criança à toa. Ninguém estuda as fases do ser humano, ninguém estudou isso à toa, não. Estudou para facilitar o que é que pode ser feito em cada faixa etária. Lógico que há exceções, mas eu tenho que tratar da regra, né? E por aí vai. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Eu, pelo menos, em todas as aulas que eu dou para criança, seja na escola ou seja em equipes, eu tenho muito cuidado com a criança, muito mesmo. Porque eu sei que eu posso até traumatizar ela por muito tempo. Uma frase que eu diga, um gesto que eu tomo, uma atitude, mas eu posso traumatizar aquela criança. Traumatiza mesmo, entendeu? Eu tive um treinador que, por questões éticas, até porque hoje eu sou colega de profissão dele, mas na época eu não era, né? Que eu fazia, eu era da equipe de futebol de salão, ele só não me chamava de santo, do resto, ele me chamava, quando digo eu estou dizendo o time inteiro, né? Então, assim, você perceba crianças de 8, 9, 10 anos sendo xingadas pelo seu treinador, entendeu? Isso não existe, pô. Isso aí é uma questão de o que, é que você está ensinando, inclusive, a essa criança, né? Se o meu treinador faz isso, eu posso fazer com o meu companheiro de equipe, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso tudo. O lidar com criança tem que ter muito cuidado, muito mesmo. Para terminar, eu vou
6 tópicos, né, que são 6h30, as crianças devem, primeiramente, aprender, entre aspas, né, somente a jogar com liberdade, reconhecer e perceber situações de forma corretas e compreender a questão tática, né? Ou seja, primeiro aprender como é esse jogo de fato, o que é que eu posso fazer aqui, como o Luiz bem colocou nas aulas dele, né? O que é que eu posso fazer aqui, por que que eu faço isso, né? Por que que existe essa formatação de jogada? Por eu entender isso. Junto a isso, deve incorporar no seu conhecimento as formas de compreensão das regras do jogo, porque vai haver as regras, eu preciso entender e compreender aquilo, e de que forma eu posso utilizar aquilo também, né, ao meu favor. Um exemplo de compreensão de regra, de forma básica, óbvio, né, sem detalhes. Eu sei que o lateral no futebol de campo ele é cobrado com as duas mãos acima da cabeça. Isso é uma compreensão de regra. Se eu bater o lateral no futebol de campo com o pé, vai ser reversão. Beleza, professor, entendi. Mas quais são as formas de compreensão dessa regra que eu tenho? Tá, isso é a regra de bater. Mas o que é que eu posso fazer com esse lateral? Eu posso jogar médio, eu posso jogar dentro da área. Eu estou tendo uma compreensão maior dessa regra, consequentemente, do jogo. E aí reforça os autores falaram lá no início, do saber jogar, do conhecer o jogo. Né? E o tipo de qualidade da realização dos seus movimentos, ou seja, a técnica, não são o tema central do processo de aprendizagem. Não são o tema central, mas ele não quer dizer que não possa ser colocado. Ele está dizendo que você não deve levar isso como pontapé inicial, como algo que deva ser trabalhado centralmente nas aulas ou nos treinos. Mas de forma secundária, sim. Percebam, primeiro conhecer o jogo, possibilidades, entender as regras, entender como é isso, a dinâmica, para depois sim eu adentrar em questões mais técnicas daquele jogo em si, seja ele futebol, basquete, vôlei, handebol e por aí vai. Ok? Às 6h40. Na próxima aula, pessoal, a gente continua, né? Eu particularmente gosto dessa escola da bola, inclusive bem próximo do pensamento do Gonçalves da BNCC, né? Que ele prega que a gente bem sabe, né, da base, com esse pensamento mais do conhecimento tático do que técnico, né, do jogo, do saber, mas de uma forma geral, né, do que propriamente das técnicas em si, né. Se aproxima muito desse pensamento. Dito isso, na próxima continua, né, com os outros pontos. Voltou para mim? Pessoal, alguma dúvida? Eu acho que é bem tranquilo, né? Assim, essa formatação de treinos ou de aulas, né? Inclusive, eu acho que é bem próximo, inclusive, do que a gente faz, né? No nosso fazer pedagógico, né? Eu acho que a gente já procura fazer algo parecido com isso, né? Algo mais amplo, para depois colocar as coisas específicas, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer uma fala aí final? Ou podemos ir? Podemos ir, professor. Foi satisfatório aí. Achei. Tá tranquilo, podemos ir. Caí e voltei. Tranquilo, né, então? Deu certo. Professor, com relação ao trabalho, o Sim, primeiro, diga aí. o prazo é até hoje, né? Até hoje, Foi meia-noite. pronto.
Tá ok, já eu dei uma olhadinha no e-mail lá, já enviei já. Tranquilo. Então, pessoal, boa noite, viu? Fiquem bem, cuidado na vida. Até segunda-feira. Tamo junto de novo. Boa noite, Valeu. professor. Boa noite, um abraço.